Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 20 de março de 2025, calendário curtinho e hoje um vídeo um tanto quanto diferente, né? Por conta de alguns problemas técnicos a gente não conseguiu comparecer aqui com vocês na segunda e terça e quarta-feira, na verdade terça e quarta, mas a gente já tá resolvendo, tá? Toda vez que eu tô gravando a tela, o meu computador está corrompendo alguns arquivos, então vamos tentar dessa forma, sempre trazendo os melhores números e estatísticas para vocês, para a gente ser bem lucrativo. Lembrando que hoje a gente tem um calendário mais curto de jogos e a gente sempre trabalha dessa forma, né? Se baseando nos números, no médio e longo prazo, sempre seremos lucrativos. É assim que a gente trabalha aqui no YouTube e também no nosso grupo VIP. O contato está aqui do lado, o melhor grupo VIP do mercado, o grupo VIP mais completo também. Melhor custo-benefício para você garantir as melhores chips diárias, melhores favoritos do dia, melhores zebras, melhores jogos over-under, todas as chips profundamente analisadas. As odds melhores estão lá também, além dos nossos palpites especiais de jogadores. Beleza? Hoje nós temos Charlotte Hornets e New York Knicks para abrir essa rodada. O New York Knicks é favorito para essa partida, apesar da sequência de jogos consecutivos e da ausência do Jalen Brunson. Eles fizeram jogos recentes aí ruins, mais especificamente ontem contra a equipe do San Antonio Spurs, onde diversos jogadores não conseguiram pontuar bem, mas acredito que num segundo jogo consecutivo contra um rival fraco, eles vão voltar aos eixos, mas a odd está 1,33 para a vitória simples deles. Esperem no ao vivo, vai valer mais a pena, até porque é um time que vem de um back-to-back, está jogando fora de casa, então a vitória deles só vale a pena para o mod em torno de 50, que é o que a gente gosta de trabalhar. Mas vamos falar aqui a respeito de Pacers e Nets. Aqui a gente tem uma partida na qual o Indiana é favorito, jogando em casa principalmente, mas a gente vem sendo muito lucrativo recentemente com o Brooklyn Nets no seu handicap positivo. Porque apesar de ser um time ruim, é um time que compete e gosta de se manter perto do placar dos seus rivais. Principalmente quando estão saudáveis, eles são sim um time interessante. Infelizmente hoje o Cam Johnson não joga e nem o Cam Thomas, que são os principais jogadores de fora que a gente pode sentir falta hoje. O Zelaya Williams é dúvida, e caso ele esteja em quadra, acredito num handicap positivo esticado do Brooklyn Nets, que independente de quem esteve em quadra, eles conseguiram dar trabalho para diversos adversários interessantes. Então, buscando um mod aqui em torno de 1,50, a gente vai trabalhar com um handicap de mais 12,5 pontos para esse time, que pode perder de no máximo 12 pontos de diferença ou vencer a partida, que é green, só não pode perder por 13 de diferença ou mais, beleza? Odd aqui de 1,50, mais do que interessante para a gente trabalhar hoje. E a gente precisa levar em consideração o fato de que Indiana é uma defesa irregular, é um time que está ali sempre no meio da tabela para baixo em relação aos seus aspectos defensivos, mas a gente também está falando de Brooklyn Nets, que eles conseguiram cobrir esse handicap de mais 12,5 pontos contra o Boston Celtics, Atlanta Hawks, Boston, mais uma vez, Chicago Bulls, Cleveland, Los Angeles Lakers, e cobriram também contra o Warriors e Charlotte Hornets, ou seja, nos últimos 8 jogos consecutivos, eles cobriram esse handicap e diversos momentos foram contra times de alto nível. Lakers, um time de topo ali da Conferência Oeste, Cleveland e Boston Celtics, os dois melhores times da sua própria conferência. Mesmo assim, eles conseguiram perder por 8 de diferença o último jogo contra o Boston, venceu o próprio Lakers, perderam por 5 de diferença o Cleveland e também perderam por 2 de diferença no outro confronto que eles tiveram contra o Boston. Além de terem vencido recentemente o Atlanta Hawks por 8 pontos de diferença, acredito que contra o Indiana Pacers eles possam equilibrar o jogo mais uma vez, se manter perto do placar e consequentemente garantir o nosso green. Beleza? Partindo aqui para o nosso próximo palpite, vamos falar aqui de Kings e Bulls e depois de Lakers e Bucks. Palpite de Warriors e Raptors vai ser exclusivo lá do nosso grupo VIP. Bom, Kings e Bulls a gente espera um jogo bem pontuado e bem movimentado aqui. A gente vai trabalhar com over na pontuação total, principalmente porque além de serem defesas não tão confiáveis assim, a gente está falando de duas franquias que jogaram ontem, vão ter dificuldades para se defender em um jogo de back-to-back. Vamos de mais de 228,5 pontos totais nessa partida, lembrando que o Sacramento Kings ontem enfrentou o Cleveland e a equipe do Phoenix Suns enfrentou o Chicago Bulls, né? No caso os Bulls enfrentaram o Phoenix Suns, que é o que a gente está interessado para hoje e se baseando principalmente nos números que apresentam o Chicago Bulls. Quando a gente fala aqui dessa franquia, a gente está falando de um time que nos últimos 15 jogos sofreram 117,4 pontos, fizeram 118,2, o que dá uma média ali de mais ou menos 235 pontos nas partidas em que eles se envolveram. A última partida contra o próprio Phoenix Suns deu mais de 245 pontos totais e a gente está falando aqui de uma franquia que joga e deixa jogar. Quando a gente pega aqui os aspectos gerais do Chicago Bulls, a gente está falando de um time que é uma das 10 piores defesas da NBA, nesse momento a sétima pior.
é também o terceiro ritmo mais alto da liga, e com ritmo, velocidade, a gente tem muitas posses de bola por minuto, e com isso mais chances de um over, independente dos times estarem com a pontaria em dia ou não. Do outro lado, a gente tem um Sacramento Kings que até ontem era o time que mais sofreu bolas de 3, pelo menos assim com pior aproveitamento e defesa de território triplo na liga. E quando a gente fala a respeito do próprio Chicago Bulls, a gente está falando de um time que, apesar de não tão eficiente, é o segundo time com mais arremessos do território triplo em toda a NBA. Considerando que o Sabonis está de fora hoje, o Sacramento Kings joga com uma formação com diversos jogadores ali baixos e que não são grandes defensores, como Malik Monk, Zach LaVine e também o DeMar DeRozan ao mesmo tempo. Acredito que a gente vai ter um jogo bem aberto, bem corrido, e mais do que isso, o principal protetor de aro do Kings é o Jonas Valanciunas, que é um bom jogador, mas que para esses jogos mais velozes, mais de transição, e certamente o Bulls vai acelerar para tirar proveito desse único bom defensor que tem do lado ali do Sacramento Kings. Certamente ele vai ser um jogador um tanto quanto antiquado para essa partida. Com isso, em algum momento o Kings vai jogar no small ball, numa formação mais baixa, para poder acelerar esse jogo também. Beleza? Para finalizar aqui essa análise em si, vamos olhar aqui a respeito dos confrontos diretos mais recentes entre essas franquias, tá? Nos últimos 3 jogos, em 2 foram superadas essa marca, e no único jogo que ficou abaixo foi por apenas um pontinho. No único encontro em que essas franquias estiveram nessa temporada, a gente teve um total aí de mais de 242 pontos na partida que aconteceu em Chicago, beleza? Claro que naquela altura o Sacramento Kings ainda estava se encontrando com esses novos jogadores, mas ainda a gente tem uma perspectiva interessante, principalmente com o DeMar DeRozan e Zach LaVine na lei do ex ali, podendo produzir bem contra um time que se defende muito mal e, consequentemente, aí, com uma motivação extra para poderem pontuar bem. Quem sabe a gente garantir esse win aí num jogo em over. Para finalizar, vamos falar aqui de Lakers e Bucks. O Los Angeles Lakers joga em casa, ainda sem o LeBron James, o que é um ponto de preocupação para a ambição deles de terem uma possível vitória. O Luka Doncic é dúvida, o Rui Hashimura também. E para essa partida eu decidi trabalhar com um jogador. Eu não sei o que vem acontecendo recentemente com o Giannis, que ele vem tendo menos volume e com isso pontuando em um nível mais baixo. Mas hoje, diante do principal palco do basquete, que é jogar contra o Los Angeles Lakers na casa deles, certamente o Giannis, que todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece, mas vai querer se mostrar e se provar, brilhar nesse palco com a mídia tão grande, com a principal torcida da NBA também. Então a gente vai aproveitar aqui que a linha dele está em 28.5, vamos trabalhar com acima D na pontuação dele, tá? A gente espera pelo menos 29 pontos do grego, que enfrenta hoje um garrafão sem o Anthony Davis por conta das trocas, sem o LeBron James por conta de lesão, quem sabe sem o Rui Hashimura e com o Jackson Hayes ali, que em relação a talento, além do Dorian Finney-Smith, né, são jogadores que são interessantes, falando mais do Finney-Smith, tá? Porque o Jackson Hayes nem tanto, mas que devem ter dificuldades ali para segurar o próprio Giannis. Quando a gente olha aqui os últimos números dele contra o Los Angeles Lakers, em 2 dos últimos 3 encontros ele superou essa marca. O último, que aconteceu no dia 13/3, ele não conseguiu superar. Então em 2 noites consecutivas ele ficar em under contra esse adversário eu acho pouco provável, principalmente porque vai ser um jogo de ajustes, até por conta do calendário mais curto que a gente teve. Ele conseguiu pelo menos 30 pontos aí em 4 dos últimos 8 jogos, mas como eu disse para vocês, ele ainda tem como melhorar, não é como se fosse um histórico recente tão positivo, mas 8 dos últimos 9 jogadores com características semelhantes às dele, né? Ou seja, esses alas que também jogam de ala pivô, foram over quando enfrentaram o Los Angeles Lakers. Apenas um jogador ficou abaixo dentro desse recorte. E no último jogo do próprio LA Lakers, que foi ontem contra o Denver Nuggets, a gente viu um Aaron Gordon, que é muito menos talentoso do que o Giannis, conseguindo completar para 26 pontos. O mercado estabeleceu a linha dele em 20.5. Diante desse garrafão com pouco talento disponível do lado dos Lakers e também cansado de uma noite consecutiva, acredito que o Giannis possa ter potencial para poder produzir muitos pontos hoje. Então, os nossos palpites são o seguinte: acima de 28.5 pontos do Giannis Antetokounmpo, a gente também espera aí um over 228.5 pontos totais no jogo entre Kings e Chicago Bulls, e a gente também espera aqui a vitória do New York Knicks, além do que a gente tinha passado para vocês, o handicap positivo do Brooklyn Nets, handicap de mais 12.5. Se quiserem esticar esse handicap do Brooklyn Nets para uma linha mais alta aqui, dá para a gente também duplar com a pontuação baixa do Giannis, mais de 23.5 pontos para o grego, e colocar ali um handicap ainda mais esticado para o Brooklyn Nets para aumentar as nossas chances nessas duas chips que a gente acabou de analisar e que a gente acredita. O handicap do Brooklyn Nets ficaria em 16.5, pagando em torno de 1.25. Acho interessante também.
Lembrando que o nosso grupo VIP está aqui do lado, contato para vocês. Tem link na descrição do nosso canal aí gratuito para vocês também no WhatsApp. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí da nossa volta, se vocês estão confiantes para hoje. Se tem algum palpite que vocês acham que faltou a gente destacar, tem algum palpite que vocês discordam da gente, conta pra gente o porquê também. E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, @cestadetrade. O nosso grupo VIP está aqui do lado ainda por apenas R$30 para vocês conhecerem e garantirem as melhores guias, e-books, tips diárias e também todo o nosso conteúdo extra. Eu peço desculpa para vocês por conta do áudio desse vídeo, eu tive que gravar direto do celular, mas em breve a gente vai ajustar tudo direitinho para a gente continuar trazendo o melhor para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!